Olá pessoal, dos crimes contra a vida, trataremos sobre homicídio. A vida é o maior bem de qualquer ser humano. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há atributos tais como intelecto, emoções, vontade, que distingue o homem de qualquer outro ser. A dignidade do homem repousa no próprio Deus Criador. Por outro lado, nenhum bem possui valor quando não existe vida. Por isso, entendemos que a vida é o maior bem. E o legislador protege a vida. O legislador tutelou a vida definindo os crimes de homicídio doloso e culposo no artigo 121, na participação do suicídio no 122 e no infanticídio no 123 e aborto do 124 até o 128. O homicídio ele pode ser doloso e culposo. O homicídio doloso se divide em simples, artigo 121, caput, privilegiado, 121, parágrafo 1º e no parágrafo 2º, qualificado. Vamos tratar sobre o homicídio simples. Matar alguém, a reclusão é de 6 a 20 anos. Consiste na eliminação da vida humana extrauterina provocada por outra pessoa. Ao bem da verdade, o texto legal não diz o que é o homicídio simples, mas ele define apenas o que é o privilegiado e o qualificado. Então, por exclusão, que se conclui o que é o homicídio simples. Objetividade jurídica é a proteção da vida humana extrauterina. Meios de execução: a conduta admite qualquer meio de execução. O fato de admitir qualquer meio de execução classifica o homicídio como crime de ação livre. O crime pode ser cometido por omissão também. É o caso, por exemplo, da mãe que, querendo matar o próprio filho, deixa o filho, abandona o filho, deixando que o mesmo morra por inanição. Nesse caso, temos o crime comissivo por omissão. E a mãe é a autora. O homicídio também pode ser por participação por omissão. É o caso, por exemplo, do policial que, vendo que alguém está tentando matar o seu desafeto, ele decide não agir. Então, ele é um crime de participação pela omissão. Assim, o agressor é o autor do homicídio e o policial partícipe por omissão. Ele tinha o dever jurídico de evitar o crime e não o fez. Ok? Quando a gente realiza ato agressivo, querendo matar e usa meio absolutamente ineficaz, constitui aí o crime impossível, de acordo com o artigo 17 do Código Penal. Lembre-se que essa ineficácia deve ser absoluta e não relativa. Desta forma seria configurada a tentativa. Então, só repetindo, para que se caracterize a crime impossível, o meio deve ser absolutamente ineficaz. Como, por exemplo, uma arma de brinquedo. Meio absolutamente ineficaz. Uma arma totalmente enferrujada, meio absolutamente ineficaz, constituindo crime impossível. Então, se fizéssemos um quadro, ficaria a arma de brinquedo carregada ou defeituosa, por exemplo. Esse é um meio absolutamente ineficaz. Crime impossível, conduta atípica. Arma ou projétil com falha. Então, esse é um meio relativamente ineficaz. Nesse sentido aí, seria configurada a tentativa de homicídio. Então, olha para o meio, se é absolutamente ou relativamente ineficaz. O sujeito ativo pode ser praticado por qualquer pessoa, classificado por isso como crime comum. Admite a coautoria e a participação de forma autônoma ou conjunta. A autoria colateral acontece quando duas ou mais pessoas desejam matar a mesma vítima e realizam os atos executórios ao mesmo tempo, sem que uma tenha conhecimento da outra. Sendo possível saber quem de fato consumou o crime, este responde pela consumação e o outro pela tentativa. Quando for impossível descobrir quem foi, o ato de quem dos agentes trouxe a morte, nesse caso nós teríamos aí uma autoria incerta e os dois responderiam por tentativa. Então lembra, a autoria colateral, quando são os dois cometem os atos
no mesmo instante, querendo matar a mesma pessoa, sem que um tenha conhecimento da intenção do outro. Então, descobrindo quem de fato matou, esse responde por homicídio consumado e o outro por tentativa. Quando não sabe de fato, não há como descobrir qual dos dois efetivamente matou a vítima, então nós temos um caso de autoria incerta e os dois respondem por tentativa. Muito bem. Já no caso de autoria mediata, o agente deseja matar, mas utiliza como instrumento alguém sem discernimento, um doente mental, por exemplo, ou mesmo um menor de idade. Só o autor mediato responde nesse caso. Exemplo clássico é o sujeito que induz um doente mental a agir ou coage outra pessoa para fazê-lo. Aí nesse caso nós teremos uma coação moral irresistível. Essa pessoa ela tem consciência, ela é um adulto, goza de todos os seus direitos civis, é um adulto chamado normal, e ele, nesse caso, não responde por conta dessa coação moral irresistível. Caso de autoria mediata. Ok? Sujeito passivo pode ser qualquer ser humano. Há situações especiais com respeito ao sujeito passivo. É o caso do presidente da República. Quem mata o presidente da República, do Senado Federal, Câmara dos Deputados, presidente do STF, comete o artigo 29 da Lei de Segurança Nacional. Quem comete crime de genocídio previsto no artigo 1º da Lei 2889/56. Há também o crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Por exemplo, alguém que tenta matar alguém que já esteja morto. Ok? Então, nós temos aí um crime impossível. Consumação, o crime consuma-se no momento da morte decorrente da ação do agente. A morte se dá quando é verificada a morte encefálica, de acordo com o artigo 3º da Lei 9434/97. A materialidade do homicídio é assegurada pelo exame necroscópico, onde o legista atesta a morte e suas causas. Segundo o Código do Processo Penal, no artigo 162, a autópsia deve ser realizada até 6 horas após o evento morte. A tentativa é admitida sendo necessário 3 fatores. Primeiro, que exista prova inequívoca de que o agente queria matar a vítima. O dolo. Que tenha havido o início dos atos executórios e que o resultado morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do agente. É possível o agente responder por homicídio tentado e consumado ao mesmo tempo, quando executados em momentos distintos. Um exemplo disso é o agente que dispara arma de fogo contra o seu desafeto. Esse não morre, é levado ao hospital, e em um outro momento o mesmo agente invade o hospital e dispara novos tiros, que estes se tornam letais. Então, nesse caso, atos distintos em momentos distintos, o autor responde por tentativa e por consumação. A tentativa pode ser classificada entre branca e cruenta. A branca quando os disparos não atingem o corpo da vítima e cruenta quando a vítima sofre lesão corporal. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Configura-se a desistência voluntária quando a gente desiste de prosseguir os atos executórios do crime. Neste caso, responde somente pelos atos já concretizados, já executados. Há um interrompimento dos atos já iniciados. Ele começa a agir na intenção de matar, toma alguns passos e ele desiste. Então nós temos aí a desistência voluntária. Ele não efetivou, não surgiu no mundo concreto todos os atos executórios. Por sua vez, o arrependimento eficaz, o agente realiza todos os atos executórios do crime, suficientes para eliminar a vida da vítima. Resolve, em ato distinto, salvar a vida de seu desafeto. Um exemplo, o agente atinge o corpo da vítima e imediatamente o socorre. Então ele executou todos os atos, praticou todos os atos executórios e se arrependeu. Aí arrependimento eficaz. Podemos fazer a seguinte distinção. Se houve ação impeditiva para o resultado, estamos diante do arrependimento eficaz. Se houve omissão, no prosseguimento dos atos, nós temos aí a desistência
voluntária. O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual. No dolo direto existe a vontade livre e consciente. É também chamado de animus necandi e animus occidendi. É também admissível o dolo eventual quando o agente assume o risco de produzir o resultado. A ação penal e competência. O crime de homicídio apura-se mediante ação penal pública incondicionada, sendo a iniciativa da ação exclusiva do Ministério Público. A competência é a do local do crime. E os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal de júri, sendo praticado por um militar contra outro. A competência é da justiça militar. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.